Havia um reino nas Terras Santas, forjado em sangue e fé, um bastião da cristandade cercado por um mar de infiéis. Nascido sob o sol ardente de Jerusalém, um príncipe veio ao mundo destinado a empunhar uma espada e usar uma coroa. Mas o destino, com sua crueldade peculiar, tinha outros planos. Ele não seria apenas um rei, mas um paradoxo, um soberano lendário, o último escudo de um império frágil, devorado por dentro por uma sombra que nem a mais pura fé poderia dissipar. Este é o conto de Balduíno IV, o rei que venceu batalhas e corações, mas foi traído pelo próprio corpo. No ano de 1161 d.C., em uma das salas ricamente adornadas do Palácio Real de Jerusalém, nasceu um menino que trazia consigo as esperanças de um reino. Balduíno era filho de Amalrico I, então conde de Jafa e Ascalão e herdeiro presuntivo do trono, e de Inês de Courtenay, uma das mais belas e influentes mulheres da nobreza cruzada. Desde seu berço, o jovem príncipe foi imerso em um mundo onde a fé e a espada eram inseparáveis. O ar de Jerusalém, impregnado de incenso e de lendas de batalhas passadas, era seu primeiro alento. Seus pais o viam como o futuro, a garantia da continuidade da dinastia e da presença cristã em uma terra sagrada, mas perigosamente disputada. A infância de Balduíno não foi comum. Não podia ser. Como príncipe de Jerusalém, ele foi educado para ser um guerreiro de Cristo e um sábio governante. Seus tutores, homens da igreja e cavaleiros experientes, incutiram nele os ideais da cavalaria: coragem, honra, justiça e, acima de tudo, uma fé inabalável. Ele aprendeu latim, francês, as táticas militares dos cruzados e a complexa política do Oriente Médio. Seus dias eram preenchidos com estudos árduos e treinamentos rigorosos. Com escudeiros da sua idade, ele praticava esgrima com espadas de madeira, treinava montaria e se imaginava um dia liderando cavaleiros em uma investida contra os inimigos de Cristo. A energia e a vivacidade do jovem príncipe eram notáveis, e ele parecia feito do mesmo tecido dos grandes reis guerreiros que o precederam. No entanto, em meio a essa promessa de grandeza, uma anomalia sutil começou a se manifestar. Uma semente de escuridão que germinaria para consumir seu destino. Quando Balduíno tinha apenas 9 anos de idade, e já sob a tutela do renomado historiador e arcebispo Guilherme de Tiro, o arcebispo notou algo estranho. Durante uma sessão de brincadeiras com outros jovens nobres, onde se beliscavam mutuamente para testar a resistência à dor, Balduíno não reagiu quando seus amigos apertaram e morderam seu braço direito. Sua mão, seu braço, não sentiam nada. Era como se a conexão entre a carne e o cérebro estivesse quebrada. Um vazio assustador, onde deveria haver sensação. Guilherme de Tiro, um homem de vasta sabedoria, mas limitado pela ciência de sua época, sentiu um arrepio gélido. Embora a lepra não fosse bem compreendida, seus sinais iniciais de dormência e perda de sensibilidade eram conhecidos. O diagnóstico, quando finalmente confirmado por médicos da corte, foi um golpe devastador. Um trovão que estraçalhou a serenidade do palácio. Aquele menino brilhante, o futuro do reino, estava afligido pela maldição da lepra, uma doença que na época não só deformava o corpo, mas isolava o espírito, levando à marginalização e ao ostracismo. A notícia se espalhou como fogo selvagem pelos corredores do poder, virando cochichos e olhares apreensivos. O herdeiro do reino de Jerusalém, o campeão esperado, estava doente. A alegria do nascimento e a promessa de um reinado glorioso se transformaram em desespero silencioso. A doença, vista por muitos como uma punição divina, lançou uma sombra sobre o jovem príncipe e sobre o futuro de todo o reino cruzado. O diagnóstico de lepra em Balduíno não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um cataclismo político para o reino de Jerusalém. Naquela época, a lepra não era apenas uma doença,
mas uma condenação. Vista por muitos como um castigo divino ou um sinal de impureza, ela carregava um estigma social e religioso avassalador. Como poderia um rei, o ungido de Deus, ser afligido por tal enfermidade? A questão pairava pesada sobre a corte, gerando murmúrios e incertezas sobre a legitimidade de sua futura realeza. O trono de Jerusalém, já uma joia frágil cercada por inimigos, parecia agora assombrado por uma profecia sombria. Apesar da sombra que a doença lançava, o treinamento de Balduíno não cessou. Guilherme de Tiro, seu tutor, um homem de imensa erudição e compaixão, continuou a guiá-lo. Ele não apenas ensinava história e estratégia, mas tentava incutir no jovem príncipe uma resiliência inabalável. Guilherme viu além da doença, reconhecendo a inteligência e a determinação que fariam de Balduíno um líder excepcional, apesar das circunstâncias. A infância do príncipe se transformou em uma corrida contra o tempo. Cada dia de aprendizado militar e político tornou-se mais urgente. Balduíno, mesmo sentindo a dormência progredir e vendo as primeiras manchas pálidas surgirem em sua pele, lançava-se aos estudos com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele sabia que precisaria compensar a fragilidade do corpo com uma mente mais perspicaz e uma vontade mais forte do que a de qualquer outro rei. Aprendeu a não mostrar dor, a não revelar fraqueza, a mascarar o sofrimento para que seus inimigos, tanto externos quanto internos, não pudessem explorar sua vulnerabilidade. A corte, contudo, começou a se dividir. Havia aqueles que viam Balduíno como uma inspiração, um símbolo da luta cristã contra a adversidade. Mas outros, mais pragmáticos ou ambiciosos, começaram a conspirar, a questionar sua capacidade de gerar herdeiros, a duvidar de sua aptidão para liderar exércitos e manter o reino unido. Essas intrigas nos bastidores se tornariam um veneno lento, tão perigoso quanto a lepra em suas veias, enfraquecendo o reino de dentro para fora. Os ventos políticos de Jerusalém sopravam frios, prenunciando tempestades. A juventude de Balduíno, que deveria ser um período de descobertas e inocência, foi marcada pela consciência precoce de sua própria mortalidade e do pesado fardo que recairia sobre ele. Ele vivia sob a espada de Damocles, sabendo que seu tempo no trono seria limitado pela progressão implacável da doença. Esse conhecimento, em vez de quebrar seu espírito, pareceu forjá-lo em aço. A lepra, a princípio uma maldição, tornou-se ironicamente uma força motriz. Ela o impulsionou a buscar a glória em vida, a deixar uma marca indelével, a provar a todos que um corpo frágil podia abrigar o coração de um leão. Assim, o palco estava montado para a ascensão de um rei diferente. Um rei que não seria definido pela perfeição física ou pela promessa de uma longa dinastia, mas pela bravura em face da adversidade, pela fé inabalável e pela determinação em defender seu reino até o último fôlego. O silêncio do luto pairava sobre Jerusalém. O rei Amalrico I, pai de Balduíno, havia sucumbido a uma doença, deixando o trono vago. Aos 13 anos de idade, o jovem Balduíno, já ostensivamente marcado pela sombra de sua enfermidade, viu-se diante do maior fardo que um menino poderia carregar: a coroa do reino de Jerusalém. Não era apenas um símbolo de poder terreno, mas o peso de uma fé, de um povo e de um legado construído em terras distantes. A fragilidade de seu corpo contrastava brutalmente com a magnitude de seu destino. A cerimônia de coroação, um espetáculo de fé e pompa, desenrolou-se na Igreja do Santo Sepulcro, o coração espiritual da cristandade. O aroma de incenso pairava no ar enquanto bispos e nobres se reuniam para testemunhar o momento. Balduíno, em meio à majestade do rito, sentia o frio do metal da coroa em sua cabeça. Os olhares da corte eram uma mistura complexa. Havia o respeito devido ao rei, a reverência à linhagem, mas também uma inquietação palpável.
Muitos se perguntavam como um rei afligido pela lepra poderia liderar exércitos, garantir a sucessão e manter a coesão de um reino constantemente ameaçado por inimigos implacáveis. As expressões dos nobres, entre o respeito forçado e o desprezo velado, falavam volumes sobre a instabilidade que a doença do rei insuflava na corte. No entanto, o que muitos viam como fraqueza, Balduíno transformava em determinação. Sua mente, afiada por anos de estudo com Guilherme de Tiro, era notável. Ele demonstrava uma inteligência e astúcia políticas que surpreendiam os mais velhos e experientes conselheiros. O arcebispo Guilherme de Tiro, seu antigo tutor, tornou-se seu principal conselheiro e regente, uma figura de sabedoria e integridade que tentava guiar o jovem rei e proteger seus interesses contra as facções ambiciosas da corte. Guilherme via em Balduíno não a doença, mas a chama de um líder. Os primeiros desafios não demoraram a aparecer. A ascensão de um rei adolescente e enfermo era um convite para os inimigos testarem as fronteiras do reino. No Egito, o formidável Saladino, um líder militar e político de gênio inquestionável, observava a situação com olhos calculistas. Ele via uma oportunidade na aparente fragilidade do Reino Cruzado. Ataques de reconhecimento começaram a ocorrer nas fronteiras do sul, testando a prontidão e a capacidade de resposta do novo governo. Balduíno sabia que precisava provar seu valor rapidamente. Ele não podia se dar ao luxo de ser um rei ausente ou de ser visto como fraco. Em vez de se esconder atrás dos muros do palácio, ele começou a se envolver ativamente nas questões militares e estratégicas. Participava de conselhos de guerra, ouvia seus generais e estudava os mapas das fronteiras com um fervor incomum para a sua idade. Ele estava decidido a se manter firme, custe o que custasse. A corte de Jerusalém era um ninho de víboras, e Balduíno, apesar de sua tenra idade e da doença que o consumia, precisava aprender a navegar por suas águas traiçoeiras. Além das ameaças externas de Saladino, as facções internas representavam um perigo constante. Havia os nobres nativos, acostumados com a vida no Oriente e a convivência, ainda que tensa, com os muçulmanos, e os recém-chegados, frequentemente mais zelosos e agressivos, que viam o reino como uma fortaleza a ser defendida a todo custo, sem negociações. O jovem rei precisava equilibrar esses interesses conflitantes, uma tarefa hercúlea para qualquer governante, e ainda mais para um adolescente com uma doença incurável. Guilherme de Tiro, seu regente, era um pilar de sabedoria e prudência, mas sua autoridade não era absoluta. Ele aconselhava moderação e diplomacia, mas a influência de figuras mais radicais crescia, especialmente após a remoção da mãe de Balduíno, Inês de Courtenay, da regência. Essa remoção, um ato político necessário para estabilizar a corte, deixou o jovem Balduíno mais isolado, dependendo ainda mais de seus próprios instintos e da lealdade de poucos. Balduíno, no entanto, recusava-se a ser um rei em nome apenas. Ele participava ativamente das discussões, surpreendendo os veteranos com sua compreensão aguda da estratégia militar e das complexidades da diplomacia. Em suas audiências, seus olhos, que ainda não mostravam os piores sinais da doença, eram perspicazes, e sua voz, embora jovem, carregava a autoridade de seu título. Ele não permitia que a piedade alheia ou o receio de sua condição o definissem. Pelo contrário, usava sua própria vulnerabilidade como um escudo e uma arma, transformando a compaixão em respeito e a dúvida em admiração. O trono podia tremer, mas Balduíno se mantinha firme, não por força física, mas por uma resiliência mental e espiritual. As primeiras escaramuças com as forças de Saladino serviram para Balduíno testar não só suas tropas, mas sua própria capacidade de liderança em campo. Embora não fossem grandes batalhas, elas exigiam decisões rápidas e coragem. O jovem rei
montava em seu cavalo usando luvas para esconder as mãos, já afetadas pela lepra, e acompanhava suas tropas, inspirando-as com sua presença. Ele queria que seus soldados vissem que seu rei, apesar de sua aflição, estava disposto a lutar ao lado deles. Cada pequena vitória ou defesa bem-sucedida solidificava sua reputação como um líder militar competente e um rei guerreiro, contrariando as expectativas de muitos. A sombra da lepra pairava sobre Balduíno, mas ele se recusava a viver à sombra dela. Seu reinado, ainda em seus primórdios, já mostrava sinais de uma determinação férrea. Ele sabia que cada dia no trono era um presente e que cada ato deveria ser um legado. A fragilidade de seu corpo era uma constante lembrança da urgência de seus propósitos. O jovem rei não tinha tempo para hesitar. Ele precisava garantir a segurança de Jerusalém, não apenas para sua geração, mas para as futuras, mesmo que soubesse que não veria a maioria delas. Sua ascensão ao trono foi o início de uma jornada extraordinária, onde um coração valente enfrentaria não apenas impérios inimigos, mas a batalha mais íntima contra o próprio tempo. O ar sobre as Terras Santas estava carregado de uma tensão quase palpável. Enquanto Balduíno lutava contra a lepra em seu corpo e as intrigas em sua corte, uma sombra ainda maior se estendia do Egito. Saladino, o sultão, unificador do Egito e da Síria sob sua bandeira, via Jerusalém como um espinho em seu império, uma afronta à sua fé e um obstáculo à sua ambição de reunir todas as terras islâmicas. Ele era um gênio militar e um diplomata astuto, e sua ascensão representava a maior ameaça que o reino cruzado já havia enfrentado. Balduíno sabia que seu reinado seria definido por esse confronto. A trégua precária entre cristãos e muçulmanos era constantemente testada. Provocações e ataques de ambos os lados, muitas vezes por senhores de guerra mais imprudentes, como Reinaldo de Chatillon, atiçavam as chamas da Guerra Santa. Cada ataque de Reinaldo, que saqueava caravanas muçulmanas e ameaçava a rota de peregrinação a Meca, era uma afronta direta a Saladino e um teste à paciência de Balduíno, que se via obrigado a tentar conter seus próprios vassalos rebeldes enquanto lidava com o inimigo externo. Em 1177 d.C., a tempestade finalmente irrompeu. Saladino, com um exército que se estimava em 26. 0 homens, uma força avassaladora para a época, marchou em direção a Ascalão, com o objetivo final de esmagar Jerusalém de uma vez por todas. Ele esperava uma vitória fácil. Balduíno, com apenas 16 anos e visivelmente mais afetado pela lepra, não hesitou. Ele sabia que a derrota significaria o fim de seu reino e talvez de toda a presença cristã na Terra Santa. O jovem rei, apesar de sua fragilidade física, decidiu liderar pessoalmente a resposta. Com apenas cerca de 375 cavaleiros e alguns milhares de infantes, Balduíno parecia marchar para o suicídio. Muitos o teriam aconselhado a se refugiar em uma fortaleza e esperar por reforços. Mas o rei leproso tinha um plano ousado e uma fé inabalável. Ele pretendia interceptar Saladino antes que suas forças pudessem se reagrupar após a longa marcha. A Batalha de Mongizar se tornou o palco para a mais impressionante demonstração de bravura e genialidade tática de Balduíno. A cena da batalha era caótica e brutal. Balduíno, montado em sua armadura reluzente, com uma cruz de Cristo em seu escudo, parecia um espectro de guerra. Suas feições, já pálidas e com os primeiros sinais de desfiguração, eram endurecidas pela determinação. A batalha suja, com a poeira levantada pelos cavalos e pelos confrontos, os gritos de guerra e o clangor do metal, criava um inferno na terra. No meio desse caos, Balduíno era a personificação da resistência. Ele não apenas comandava, ele inspirava. Sua fé era tão palpável quanto sua espada. A doença não venceria a coragem. A cena era de puro caos e glória. No centro da fúria da batalha de Mongizar, Balduíno IV,
um jovem de 16 anos consumido pela lepra, não recuava. Montado em seu cavalo, apesar da dor e da dormência que minavam seu corpo, ele empunhava uma lança com uma mão e com a outra erguia bem alto uma relíquia da Vera Cruz. Esse ato de fé e desespero inspirou seus cavaleiros a uma fúria santa, uma coragem que superou o medo da morte e a disparidade numérica. Eles não lutavam apenas por um rei, mas por um ideal, por sua fé e pela própria existência de Jerusalém. Os hititas haviam visto Ramsés lutar como um leão. Agora, os mamelucos de Saladino viam o corpo frágil de Balduíno se transformar em um furacão de aço e devoção. A ferocidade do ataque cruzado pegou o exército de Saladino completamente desprevenido. O sultão, que esperava uma vitória fácil sobre um rei enfermo e um exército inferior em número, viu suas tropas de elite, os mamelucos, serem desorganizadas pela carga impetuosa dos cristãos. A poeira da batalha misturava-se ao sangue. Os gritos de Deus Vult se misturavam aos gritos de guerra islâmicos. As carruagens e a cavalaria de Saladino, embora numerosas, não conseguiram conter o ímpeto da carga liderada pelo rei. A batalha era suja, íntima, brutal. No meio do confronto, a própria coragem de Balduíno se tornou uma lenda viva. Embora sua doença o enfraquecesse, sua vontade era de ferro. Ele se lançou em combates pessoais, sua figura pálida e corajosa contrastando com a força e a imponência dos guerreiros muçulmanos que o cercavam. Sua determinação era um testemunho vivo de que a doença não vencia a coragem. As forças de Saladino, antes confiantes, foram surpreendidas e esmagadas. A desordem se espalhou por suas fileiras. O próprio Saladino escapou por pouco, fugindo em um camelo de corrida, e a maior parte de seu exército foi dispersa, muitos sendo massacrados enquanto tentavam escapar pelo deserto. Milhares de soldados de Saladino foram mortos ou capturados e seu acampamento foi saqueado pelos vitoriosos cruzados. Mongizar foi uma vitória esmagadora para Jerusalém, um triunfo que reverberaria por anos. Balduíno, exausto e cambaleando devido à sua condição, erguia a Vera Cruz ao final da batalha, enquanto o sol poente banhava o campo de batalha em tons de vermelho e ouro. Seus homens o aclamavam como um herói, um milagre. Aquele dia, Balduíno não apenas venceu uma batalha, ele desafiou o destino e reafirmou a crença de seu povo na proteção divina. Ele havia provado que, apesar da lepra, era um líder militar brilhante e um rei digno do trono de Jerusalém. A doença podia consumir o corpo, mas jamais quebraria o espírito de um rei que lutava pela fé e pela sobrevivência de seu reino. A glória de Monte Gizard se tornaria o pico de sua breve, mas lendária, carreira militar. A vitória retumbante em Monte Gizard solidificou a reputação de Balduíno IV como um brilhante líder militar e um rei abençoado, silenciando por um tempo as vozes céticas em sua corte. No entanto, a guerra contra Saladino estava longe de terminar e a saúde de Balduíno continuava a declinar. A glória da batalha deu lugar a um período de tréguas frágeis e diplomacia complexa, onde a verdadeira ameaça não vinha apenas das espadas inimigas, mas das intrigas e ambições dentro do próprio reino de Jerusalém. Saladino, humilhado pela derrota em Mongizar, não tardou a se recuperar. Ele era um estrategista paciente e persistente. E a ideia de um rei leproso ter frustrado seus planos era um insulto que não seria esquecido. Embora não pudesse lançar outra grande ofensiva imediatamente, ele começou a sondar as fronteiras novamente, testando a resiliência dos francos e buscando vingança pelas perdas sofridas. Balduíno, ciente de que Mongizar fora uma exceção e não a regra, tentava equilibrar a necessidade de defesa com a exaustão de seus recursos limitados. O campo de batalha agora se estendia para os salões do palácio. A corte de Jerusalém era um emaranhado de interesses e personalidades.
muitas das quais viam a doença do rei como uma oportunidade para avançar suas próprias agendas. O principal problema era a questão da sucessão. Balduíno, devido à lepra, era incapaz de gerar filhos. Isso abria uma perigosa brecha na linhagem real e incentivava a rivalidade entre os potenciais herdeiros e suas facções. Duas figuras se destacavam nesse cenário de intriga: Reinaldo de Chatillon e Guido de Lusignan. Reinaldo, um barão imprudente e sedento por poder, era um cruzado notório por suas ações agressivas e frequentemente desprovidas de qualquer senso de diplomacia ou honra. Seus ataques implacáveis a caravanas muçulmanas, violando tréguas e roubando mercadorias, eram uma fonte constante de provocação a Saladino. Balduíno, apesar de sua autoridade, lutava para conter os excessos de Reinaldo, pois o barão detinha terras estratégicas e possuía influência considerável entre os cavaleiros mais belicistas. Guido de Lusignan, por sua vez, era um nobre francês ambicioso que se casou com Sibila, a irmã de Balduíno. Esse casamento, arranjado em parte pela influência de sua mãe, Inês de Courtenay, e por facções da corte que buscavam um consorte forte para a herdeira do trono, foi uma fonte de grande preocupação para Balduíno. Ele desconfiava de Guido, vendo nele uma figura fraca, vaidosa e, o que era pior, potencialmente desleal. Balduíno sentia o reino enfraquecer por dentro, com a semente da discórdia plantada por aqueles que deveriam ser seus aliados. Enquanto Balduíno se esforçava para manter a paz e a ordem, sua saúde continuava a piorar. A lepra avançava, deformando suas feições, atingindo seus olhos e enfraquecendo ainda mais seus membros. As reuniões com Saladino, onde os termos de trégua eram discutidos, tornavam-se cada vez mais um teste de sua resistência física. A verdadeira ameaça para o reino de Jerusalém começava a vir de dentro, corroendo a unidade do reino. As decisões de Balduíno, mesmo as mais prudentes, eram constantemente minadas por aqueles que priorizavam o ganho pessoal acima do bem do reino. A crescente influência de figuras como Reinaldo de Chatillon, um barão cujas ambições e brutalidade eram lendárias, era um espinho constante ao lado do rei. Reinaldo, sediado em sua fortaleza de Kerak, não hesitou em violar tréguas estabelecidas por Balduíno, saqueando caravanas muçulmanas, incluindo uma com a irmã de Saladino. Essas ações irresponsáveis eram insultos diretos a Saladino, tornando impossível a manutenção de qualquer paz duradoura e colocando Balduíno em uma posição delicada, pois ele precisava do apoio de seus barões para defender o reino, mas não podia tolerar a sabotagem de seus próprios esforços diplomáticos. O rei, já enfraquecido pela lepra, via-se obrigado a intervir pessoalmente para tentar conter Reinaldo, por vezes liderando expedições de punição simbólica para mostrar que a autoridade da coroa ainda existia. No entanto, sua capacidade física estava em declínio constante, e essas viagens eram exaustivas. O esforço para controlar a nobreza rebelde drenava suas já limitadas energias, que seriam melhor utilizadas na defesa contra Saladino. As reuniões na corte tornavam-se mais tensas, com Balduíno, visivelmente mais pálido e ofegante, tentando impor sua vontade sobre barões cada vez mais audaciosos. A relação com Guido de Lusignan, o marido de sua irmã Sibila, era outra fonte de profunda apreensão. Balduíno nutria uma profunda desconfiança em relação à capacidade de liderança e ao caráter de Guido. Ele temia que, caso Guido ascendesse ao trono, sua fraqueza e ambição precipitariam a queda do reino. Essa preocupação levou Balduíno a tomar decisões arriscadas e impopulares, como tentar anular o casamento de Sibila ou insistir em regências que não incluíssem Guido. A diplomacia com Saladino, apesar dos desafios impostos por Reinaldo, era um esforço contínuo. Mensageiros cruzavam as fronteiras, propondo trocas de prisioneiros e discutindo termos de trégua.
Balduíno, apesar de sua doença e da dor física que o acompanhava, demonstrava uma sagacidade e uma visão de longo prazo notáveis. Ele compreendia que a guerra total contra Saladino, com os recursos limitados de Jerusalém e a desunião interna, era um caminho para a aniquilação. A paz, mesmo que frágil, era vital para a sobrevivência do reino. No entanto, o peso da coroa e o avanço da lepra eram implacáveis. As deformações em seu rosto e a perda de mobilidade em suas mãos eram cada vez mais evidentes, tornando suas aparições públicas mais difíceis. A imagem de um rei forte, essencial para a moral de seus súditos e para o respeito de seus inimigos, começava a ser corroída. A verdadeira ameaça para o reino de Jerusalém não era apenas a força bruta de Saladino, mas a corrosão interna causada pelas intrigas e pela doença de seu rei, uma fragilidade que a trégua quebrada apenas expunha. A próxima fase seria a mais dolorosa para Balduíno, forçando-o a confrontar o dilema mais cruel de seu reinado: o futuro de Jerusalém sem ele. A progressão da lepra era implacável. As mãos de Balduíno, antes capazes de empunhar uma espada com destreza, tornaram-se deformadas e insensíveis. Seus olhos, que brilharam com a inteligência e a coragem de um líder, agora eram atingidos pela cegueira. A dor física era constante e o corpo do rei, outrora símbolo de força, estava se transformando em uma carcaça frágil. Contudo, a mente de Balduíno permanecia afiada, e sua maior angústia não era a dor, mas o futuro do reino. Ele não podia gerar filhos, e a questão da sucessão tornou-se o mais agonizante dilema de seu reinado, um fardo mais pesado que qualquer armadura. A única herdeira direta de Balduíno era sua irmã Sibila, uma mulher de beleza e espírito forte, mas cujo julgamento era questionável, especialmente no que tange suas escolhas matrimoniais. Seu casamento com Guido de Lusignan havia sido uma fonte constante de preocupação para o rei. Balduíno via em Guido não a figura de um líder capaz de unir o reino e enfrentar Saladino, mas um homem vaidoso, impulsivo e sem a estatura política ou militar necessária para o trono de Jerusalém. A ideia de que Guido pudesse um dia herdar a coroa era um pesadelo para o rei leproso. A corte estava dividida entre facções que apoiavam Sibila e Guido, e aquelas que, como Balduíno, viam a união como um perigo para a estabilidade do reino. Ele tentou, desesperadamente, anular o casamento de sua irmã, buscando uma aliança mais estratégica para ela. Alguém que pudesse garantir a segurança e a liderança militar que Jerusalém tanto necessitava. Balduíno estava disposto a fazer sacrifícios pessoais e impopulares para garantir o futuro do reino, mas suas tentativas foram frustradas pela teimosia de Sibila e pela crescente influência de Guido e seus apoiadores. À medida que sua saúde piorava, a necessidade de um regente forte e uma sucessão clara tornava-se cada vez mais urgente. Balduíno sabia que seu tempo estava acabando e que ele precisava agir decisivamente. Ele ditava ordens com uma voz cada vez mais fraca, mas com a mesma autoridade. Ele tentou fortalecer o reino através de seu sobrinho, o jovem Balduíno V, filho de Sibila e Guilherme de Montferrat, o primeiro marido de Sibila que havia falecido. Em 1183, Balduíno IV tomou a difícil decisão de coroar seu sobrinho criança como co-rei, garantindo que o trono passasse para a linhagem de Montferrat e não para Guido de Lusignan. Foi um ato desesperado para contornar o problema de Guido, uma tentativa de assegurar que a coroa recaísse sobre alguém que, espera-se, seria mais apto a liderar. Essa decisão, no entanto, não trouxe a paz desejada, mas acentuou ainda mais as tensões internas. O sacrifício do reino
Balduíno estava sacrificando a própria ideia de uma sucessão direta e forte em nome da sobrevivência de Jerusalém, mas cada decisão, impulsionada por sua doença, parecia abrir novas fissuras no já frágil alicerce do poder cruzado. A escolha de Balduíno V como correi não foi um final feliz para o dilema da sucessão. Foi, em muitos aspectos, o prenúncio de novas tempestades. A fragilidade da criança Balduíno V, combinada com a impopularidade de Guido de Lusignan, que se via preterido na linha sucessória, garantiu que a corte permanecesse um campo minado de lealdades divididas e ambições desmedidas. As facções pró-Guido e pró-Balduíno V, representadas pelos seus tutores, se digladiaram, tornando a administração do reino cada vez mais caótica. O rei leproso, mesmo com a visão quase completamente perdida e a mobilidade severamente comprometida, esforçava-se para manter a rédea do poder. Ele compreendia que sua presença, por mais debilitada que fosse, ainda era o último elo de unidade em um reino à beira da fragmentação. Suas últimas ordens e decisões eram ditadas com a lucidez que a dor e a doença ainda não haviam conseguido apagar, mas a execução delas era frequentemente sabotada ou atrasada pelas rivalidades internas. A ironia trágica de sua situação era palpável. O rei que havia conquistado uma das maiores vitórias das cruzadas, que havia demonstrado uma coragem inigualável, agora via seu reino minado não por espadas inimigas, mas pela doença e pela incapacidade de seus próprios sucessores. A sucessão era a última esperança, mas também a semente da ruína. Balduíno, o rei leproso, estava fazendo o sacrifício supremo, entregando um reino que ele havia defendido com a vida a um futuro incerto, esperando que, de alguma forma, o legado de Mongisar e sua fé pudessem guiar aqueles que viriam depois dele. As tentativas de Balduíno de neutralizar Guido de Lusignan foram incansáveis. Ele chegou a cogitar designar um regente que não fosse Guido, mesmo após ter coroado Balduíno V. Sua desesperada busca por um líder capaz mostrava o quanto ele duvidava da capacidade de Guido. Essas ações, embora impulsionadas por um patriotismo feroz e um senso de dever para com Jerusalém, geraram mais ressentimento e divisão entre a nobreza. Enquanto Balduíno lutava suas últimas batalhas políticas na cama, as ações imprudentes de Reinaldo de Châtillon continuavam a corroer qualquer chance de paz com Saladino. Os ataques de Reinaldo a caravanas de peregrinos muçulmanos, incluindo a interceptação de uma caravana na qual viajava a irmã de Saladino, eram uma afronta direta e pessoal ao sultão. Essas violações das tréguas, executadas sem a permissão ou mesmo o conhecimento de Balduíno, tornaram inevitável uma nova e devastadora guerra com Saladino. O rei, preso em seu corpo doente, podia apenas assistir impotente enquanto seus próprios vassalos precipitavam o fim que ele tanto tentava evitar. Balduíno compreendia que, mesmo com sua morte iminente, o reino precisaria de um líder. Seu corpo estava falhando, mas sua responsabilidade não. Ele sabia que o tempo de sua luta pessoal estava no fim, mas que a luta de Jerusalém continuaria. A dor e o declínio físico eram uma constante lembrança de que sua passagem estava próxima, e ele precisava usar seus últimos sopros de vida para tentar mais uma vez moldar o destino do reino que tanto amava. As provocações irresponsáveis de Reinaldo de Châtillon foram o estopim final. Em 1183, depois de Cristo, ignorando todas as tréguas e os apelos do rei, Reinaldo atacou uma caravana muçulmana próxima à sua fortaleza de Kerak, capturando riquezas e peregrinos, incluindo a irmã de Saladino. Para o sultão, isso não era apenas uma quebra de acordo. Era um ultraje pessoal, uma afronta direta à sua honra e à honra do Islã. A paciência de Saladino havia se esgotado.
A fúria do sultão era um incêndio que varreria as terras santas. Saladino, reunindo um vasto exército, marchou com determinação para o sul, direto para a fortaleza de Kerak, o covil de Reinaldo. O castelo, imponente e estrategicamente localizado, estava bem defendido. Mas o cerco de Saladino era implacável. Máquinas de cerco gigantescas, catapultas e torres de assalto foram erguidas, lançando pedras e fogo contra as muralhas. Era um espetáculo aterrador de poder militar, e a queda de Kerak significaria uma vitória estratégica e moral imensa para Saladino. Balduíno, enquanto isso, estava em um estado físico deplorável. A lepra havia avançado impiedosamente. Ele estava praticamente cego, suas mãos e pés deformados e insensíveis, e a dor era uma constante tortura. Já não conseguia montar a cavalo ou brandir uma espada. O rei, outrora o leão de Mongizar, estava agora confinado a uma liteira, carregado por seus homens leais. No entanto, mesmo com o corpo falhando, o espírito de Balduíno não recuava. A notícia do cerco de Kerak e da afronta de Reinaldo o enfureceu, mas também o impulsionou à ação. Com uma determinação heróica, Balduíno reuniu o que restava de suas forças e partiu para levantar o cerco de Kerak. Sua presença, mesmo que frágil, era essencial. Ver seu rei, tão debilitado, sendo carregado para a batalha, infundiu um misto de tristeza e admiração em seus cavaleiros. Era um testemunho silencioso da devoção de Balduíno ao seu reino e à sua fé. A liteira do rei era carregada em meio às tropas, um símbolo comovente de um líder que se recusava a abandonar seu povo, mesmo quando seu próprio corpo o estava abandonando. Ao se aproximar de Kerak, a visão das imensas máquinas de cerco de Saladino era intimidante. No entanto, a mera notícia da chegada de Balduíno, o rei leproso, que havia esmagado Saladino em Mongizar, causou uma agitação nas fileiras muçulmanas. A reputação do jovem rei ainda era poderosa. Saladino, cauteloso e respeitoso com a capacidade estratégica de Balduíno, mesmo em sua condição atual, considerou o risco de um confronto direto. A memória da derrota anterior ainda o assombrava. A presença de Balduíno, mesmo carregado em sua liteira, era um poderoso símbolo para ambos os lados. Para os cruzados sitiados em Kerak, a visão de seu rei, desafiando a própria morte para chegar até eles, era um bálsamo para o espírito e um impulso para a resistência. Para as forças de Saladino, era um lembrete vívido da derrota em Mongizar e da capacidade inabalável daquele rei de reverter situações aparentemente perdidas. No entanto, a estratégia de Saladino desta vez foi diferente. Vendo a iminência do confronto direto e a resiliência inspirada pela presença de Balduíno, ele optou pela cautela tática. Em vez de arriscar outra batalha campal contra o rei leproso, que havia se provado tão astuto, Saladino decidiu retirar suas forças de Kerak. A mera aproximação do rei moribundo foi suficiente para que o sultão, movido pela prudência e pela memória de um revés anterior, aliviasse o cerco. Era uma vitória moral para Balduíno, uma demonstração de que seu nome e sua coragem ainda detinham um poder imenso, mesmo quando seu corpo estava em colapso. Apesar dessa vitória temporária em Kerak, o cerco havia sido um lembrete brutal da crescente fragilidade do reino de Jerusalém. As incursões de Saladino tornavam-se mais frequentes e audaciosas, impulsionadas pelas provocações contínuas de figuras como Reinaldo de Châtillon. Balduíno tentava, em seus momentos de lucidez e força, punir Reinaldo, mas sua autoridade estava diminuída pela doença e pela forte oposição política de outros barões que viam em Reinaldo um líder, ainda que imprudente, da facção mais agressiva. As flechas voavam, a areia do deserto se misturava ao suor do desespero e a capacidade do rei de intervir diretamente diminuía a cada dia. Os últimos anos de Balduíno foram um testemunho de sua resiliência inquebrável.
Embora sua lepra estivesse em estágio terminal, ele continuou a tentar governar, a nomear e destituir regentes, como seu cunhado Guido de Lusignan, que ele considerava inadequado, e a tomar decisões que, em sua visão, poderiam salvar o reino. Ele foi levado em liteiras para reuniões e, quando necessário, para perto de suas tropas, garantindo que sua presença ainda inspirasse temor nos inimigos e lealdade em seus súditos. O corpo podia falhar, mas o espírito não recuaria. O fim se aproximava, e Balduíno sabia disso. Ele tinha cumprido seu dever, lutado contra o inimigo mais poderoso de seu tempo e resistido contra a doença que o consumia. Kerak foi uma de suas últimas grandes demonstrações de liderança, um ato final de desafio contra o destino. Ele havia mantido Saladino à distância por anos, comprando tempo para um reino que parecia condenado desde o seu nascimento. No entanto, o peso do governo e a dor incessante eram esmagadores. O sol começava a se pôr sobre o reinado de Balduíno, e o reino exausto preparava-se para o inevitável. O tempo de Balduíno IV estava se esgotando. Após mais de uma década no trono, lutando contra a lepra e os inimigos de Jerusalém, o rei, que havia desafiado o destino em Mondjizar e mantido Saladino à distância, finalmente sucumbia à implacável progressão de sua doença. O corpo, outrora símbolo de força e bravura, agora era uma carcaça consumida pela dor. Os últimos meses de sua vida foram um calvário de sofrimento físico, enquanto ele testemunhava, com os poucos sentidos que lhe restavam, o enfraquecimento de seu amado reino. A visão de Balduíno, já quase totalmente cego e suas mãos deformadas, era um lembrete constante da crueldade de sua enfermidade. Ele já não conseguia sequer segurar um cetro. O jovem rei guerreiro havia se transformado em um velho antes do tempo, preso em seu próprio corpo. Balduíno era carregado em sua liteira, os olhos turvos, mas a mente ainda ativa, tentando tomar decisões finais para a proteção de seu povo. Cada movimento era uma agonia, cada palavra dita, um esforço. No final de 1184 e início de 1185, a agonia de Balduíno era evidente. A dor se tornara sua companheira constante e a vida uma sucessão de momentos de sofrimento interrompidos por breves períodos de lucidez. Sua principal preocupação não era mais a batalha imediata, mas a sucessão do reino. Ele havia coroado seu sobrinho, o menino Balduíno V, como correi e nomeado o conde Raimundo III de Trípoli como regente. Era uma tentativa desesperada de garantir alguma estabilidade após sua partida, uma manobra para evitar que o indesejado Guido de Lusignan assumisse o controle. A atmosfera na corte era de luto antecipado e ansiedade. O povo de Jerusalém, que tanto havia admirado a coragem e a resiliência de seu rei, assistia com pesar ao seu declínio. As notícias de sua condição se espalhavam rapidamente, alimentando o desânimo. Até reis morrem, mas a honra, ele acreditava, não. Em seus últimos atos, Balduíno tentou reforçar a autoridade do conde Raimundo de Trípoli, jurando lealdade a ele na frente de seus barões. Ele exigiu que todos jurassem apoio a Balduíno V e a Raimundo, buscando consolidar o poder e evitar a discórdia após sua morte. Essas eram as últimas ordens de um rei moribundo, ditadas com a lucidez de quem sabe que o tempo é curto e as consequências eternas. Ele se recusava a partir sem fazer tudo o que estava ao seu alcance para proteger seu povo e seu legado. O rei Balduíno IV faleceu em março de 1185 depois de Cristo, aos 24 anos de idade. Foi uma morte prematura para qualquer homem, mas um fim inevitável para aquele que viveu sob a sombra da lepra desde a infância. O véu cobrindo seu rosto já desfigurado era um símbolo da tragédia que se abateu sobre ele e sobre o reino. O povo assistiu em silêncio enquanto seu rei era levado, a tristeza e a incerteza pairando pesadamente sobre a cidade santa. Aquele dia, uma era de coragem e resistência chegava ao seu fim.
A morte de Balduíno IV, tão jovem, mas tão marcada pela doença e pela luta, mergulhou Jerusalém numa atmosfera de luto profundo e apreensão. O corpo do rei, desfigurado, mas ainda reverenciado, foi preparado para o sepultamento com toda a pompa e rituais que um monarca da Terra Santa merecia. Embora sua tumba exata no Santo Sepulcro seja objeto de debate entre os historiadores, a crença na época era que ele descansaria ali, no coração da fé que ele tão bravamente defendeu. A simbologia era forte. O rei que personificou a resiliência cristã repousava agora no local mais sagrado do cristianismo. Contudo, a tristeza pela perda do rei logo deu lugar a uma terrível crise de sucessão. O plano de Balduíno de garantir uma transição suave para seu sobrinho, o menino Balduíno V, e a regência de Raimundo de Trípoli, desmoronou em pouco tempo. O jovem Balduíno V era uma criança doente e frágil. Sua morte, um ano depois da de seu tio, em 1186, lançou o reino em um caos irrecuperável. As maquinações políticas que Balduíno IV tanto temera se concretizaram. Com a morte do menino rei, a facção de Guido de Lusignan e sua esposa Sibila agiu rapidamente. Contra a vontade expressa de Balduíno IV, eles se apoderaram do trono. Guido, que o rei leproso havia julgado incapaz de liderar, tornou-se o novo rei de Jerusalém. Sua ascensão foi controversa e dividiu ainda mais a nobreza, enfraquecendo o reino no momento mais crítico. A falta de unidade e a liderança ineficaz de Guido seriam fatores cruciais para a tragédia que se seguiria. Até reis morrem, mas a honra de Balduíno sim permaneceria. No entanto, a sobrevivência do reino, que ele havia lutado tanto para proteger, estava agora em perigo mortal. O sacrifício de seu corpo e a dor de suas decisões finais pareciam ter sido em vão diante da ganância e da miopia de seus sucessores. O vácuo de liderança deixado por Balduíno IV foi catastrófico. Ninguém mais na corte possuía sua combinação única de inteligência tática, carisma e autoridade para unir as facções e enfrentar Saladino. 2 anos após a morte de Balduíno IV, em 1187, o reino de Jerusalém enfrentaria seu destino. Saladino, que havia respeitado Balduíno, agora via uma oportunidade inigualável na fraqueza de Guido de Lusignan e na desunião dos cruzados. A Batalha de Hattin, um dos eventos mais trágicos da história das cruzadas, seria o palco dessa catástrofe. Sob a liderança desastrosa de Guido, o exército cruzado seria aniquilado por Saladino. Essa derrota abriria o caminho para o evento mais temido, a queda de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, majestosa, mas agora sob o iminente cerco de Saladino, as bandeiras cristãs ainda tremulando, mas com um senso avassalador de condenação pairando no ar. O sacrifício do rei leproso havia comprado tempo, mas a imprudência de seus herdeiros desperdiçaria essa última chance. O crepúsculo do rei Balduíno IV marcou o crepúsculo de todo um reino. O sino de Jerusalém tocou em 2 de outubro de 1187, mas não era um sino de festa ou de fé. Era o som da derrota. A cidade sagrada que Balduíno IV havia defendido com a última fibra de seu ser caíra. 2 anos e 6 meses após a morte do rei leproso, o temido Saladino marchava vitorioso pelas ruas que um dia o jovem Balduíno havia prometido proteger com sua vida. A queda de Jerusalém foi um golpe devastador para a cristandade ocidental e um marco que encerrou um período de quase um século de domínio cruzado. Era a concretização dos piores temores de Balduíno, uma prova dolorosa de que, sem sua liderança, o reino não poderia resistir. A derrota na Batalha de Hattin, sob a desastrosa liderança de Guido de Lusignan, havia aniquilado o exército cruzado e pavimentado o caminho para a reconquista islâmica. O vazio deixado por Balduíno era imenso. Ninguém possuía sua inteligência tática, sua autoridade moral ou sua capacidade de inspirar e unir um reino tão dividido.
Os templos vazios e as ruínas de fortificações que antes ecoavam os gritos de guerra e as orações, agora sussurravam a história de um poder perdido. Apesar da queda de Jerusalém e do subsequente declínio dos Estados Cruzados, a figura de Balduíno IV, o rei leproso, jamais foi esquecida. Pelo contrário, sua lenda cresceu com o tempo. Ele se tornou um símbolo de heroísmo e sacrifício inigualáveis, em meio à adversidade mais cruel. Crônicas e relatos da época, tanto cristãos quanto muçulmanos, o descreveram com admiração. O próprio Saladino, seu arquirrival, teria expressado respeito pela coragem e sagacidade do jovem rei. Essa admiração mútua entre adversários é um testemunho raro da estatura de Balduíno. A lenda de Balduíno não é a de um conquistador que expandiu vastos impérios, mas a de um defensor que resistiu contra todas as probabilidades. Sua vitória em Montgizar, onde um pequeno exército doente esmagou as forças de um sultão poderoso, tornou-se um dos grandes milagres militares da Idade Média. Era a prova de que a fé, a coragem e a liderança podiam superar a doença e a disparidade numérica. Essa imagem de um rei heróico, que literalmente lutou até o fim, permaneceu viva. A memória de Balduíno foi preservada por monges e historiadores que registraram sua vida e feitos, garantindo que sua história fosse contada às gerações futuras. Eles o viam não apenas como um rei, mas como um mártir vivo que ofereceu seu corpo e sua alma pela causa da Terra Santa. Balduíno não perdeu a vida em vão. Ele se tornou uma inspiração, uma personificação da resiliência cristã em tempos sombrios. Ele perdeu a vida, mas venceu o esquecimento. Mesmo após a queda de Jerusalém, o nome de Balduíno IV ecoou por séculos, não como um rei derrotado, mas como um símbolo de resistência e fé inabalável. Sua história foi contada e recontada, inspirando cavaleiros e leigos em toda a Europa. A tragédia de sua doença, combinada com sua coragem em batalha e sua sagacidade política, o transformou em uma figura quase mítica. Ele se tornou o paradigma do rei cruzado que, contra todas as adversidades físicas, permaneceu fiel ao seu juramento e protegeu o reino de Jerusalém até o último de seus dias. A influência de Balduíno pode ser vista na cultura popular e nas artes. Sua figura tem sido retratada em romances históricos, peças de teatro e, mais notavelmente, no cinema. O filme Cruzada, Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, embora com liberdades artísticas, popularizou a imagem de Balduíno IV como um rei sábio e mascarado, que governava com honra e inspirava lealdade, mesmo enquanto a lepra o consumia. Essa representação trouxe sua história para milhões de pessoas em todo o mundo, solidificando seu lugar no panteão dos grandes líderes históricos. O verdadeiro legado de Balduíno não se mede em conquistas territoriais ou numa dinastia duradoura, mas na força de seu espírito. Ele mostrou ao mundo que a liderança não é definida pela perfeição física, mas pela vontade, pela inteligência e pela capacidade de inspirar outros. Sua luta contra a lepra, uma batalha tão íntima quanto a guerra contra Saladino, tornou-se um testamento de sua perseverança. Ele não sucumbiu à doença em vida, e sua memória não sucumbiu ao esquecimento após a morte do reino. A queda de Jerusalém foi um ponto de virada crucial na história das cruzadas, mas também destacou o que havia sido perdido com a ausência de Balduíno. Seu reinado foi, em retrospectiva, o último bastião de esperança para o reino cruzado antes de seu declínio final. Ele havia comprado tempo valioso, tempo que seus sucessores desperdiçaram. A ironia é que a honra e a determinação de um rei doente foram as últimas luzes a brilhar antes que a escuridão caísse sobre a Cidade Santa. A mensagem central final é um eco poderoso. Balduíno perdeu a vida jovem e seu reino eventualmente sucumbiu, mas ele venceu o esquecimento.
Sua história permanece um farol de coragem, uma lição sobre liderança sob pressão e um testemunho da extraordinária força do espírito humano. Ele é lembrado não por sua enfermidade, mas por sua resiliência. Não por ter perdido Jerusalém, mas por ter resistido por tanto tempo. Balduíno IV, o rei leproso, transcendeu sua condição física para se tornar o rei imortal nas crônicas da história. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.